Shalom, que bom podermos estar juntos novamente na Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, dando continuidade à nossa série de estudos baseados na missão da Shalom. A missão da Shalom é transformar vidas através da oração, evangelismo, discipulado e serviço. Hoje nós vamos estudar muito especialmente através do discipulado. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer porque podemos falar contigo e nós queremos ser úteis nas tuas mãos e queremos nos preparar e que esta aula seja oportuna e saia da teoria e possamos praticar e sermos discipuladores, levando pessoas à maturidade cristã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero iniciar com duas perguntas. A primeira, por que poucos daqueles que visitam a igreja e até mesmo aqueles que fazem suas decisões tornam-se membros ativos e responsáveis da igreja? Por que os que visitam não se firmam, ou mesmo aqueles que se convertem, tornam-se membros, não crescem o quanto deveriam crescer? A segunda pergunta é: como poderemos fechar a porta dos fundos? Eu creio que a resposta está justamente na questão do discipulado. Eu creio que o discipulado é uma das maneiras mais estratégicas para escancarar a porta da frente e para fechar a porta dos fundos. Também é a estratégia melhor para levar novos crentes a afirmarem-se em suas convicções. O discipulado, precisamos entender que é um ministério pessoal, que pode e deve ser feito por todos, em qualquer tempo e em qualquer lugar. O sucesso do processo de salvação e de maturidade de uma pessoa depende, sem sombra de dúvida, de um bom discipulado. Discipular implica numa obediência. Em Mateus 28:19 diz: ide, portanto, e fazei discípulos. É uma ordem, ir e fazer discípulos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 28, diz assim: o qual nós anunciamos, ou seja, a proclamação da mensagem evangelística, admoestando a todo homem e ensinando. Quer dizer que os ganhos pela mensagem devem ser ensinados através de um processo contínuo que nós chamamos de discipulado. Assim, nós vemos que evangelismo e discipulado, eles andam juntos. Evangelização sem discipulado é manco, é falho. O máximo que se consegue é a adição de algumas pessoas para a igreja. É doloroso observar, mas há muitos órfãos e poucos pais espirituais nas igrejas. O apóstolo Paulo, ele se considerava o pai daqueles que ele ganhava para Cristo. Vários textos, um deles é Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos ver agora algumas vantagens do discipulado. Em primeiro lugar, torna mais profunda a relação entre Jesus e o crente que aplica o discipulado, ou seja, entre o crente e o discipulador. Melhora a visão dele do plano divino, da salvação. O discipulador, ele cresce espiritualmente. Ele está responsável por cuidar de alguém, então ele sente a necessidade dele mesmo crescer
na presença do Senhor. Segundo lugar, há uma distribuição de trabalho e responsabilidade entre todos. Cada um ganha as pessoas para Jesus e se responsabiliza pelo crescimento espiritual. Tira a responsabilidade de exclusividade, pastor, presbítero, não. Cada um que é pai cuida do seu filho espiritual. E em terceiro lugar, também integra melhor os crentes novos na vida da igreja e os estimulam a crescer espiritualmente. Há um acompanhamento par e passo. Os novos convertidos, eles não sabem desenvolverem-se na vida cristã por si mesmos. É preciso uma ajuda de um pai espiritual, de uma mãe espiritual, de um discipulador. O discipulado tem sido chamado de pediatria espiritual. É o cuidado dispensado a novos crentes com o objetivo de levá-los à maturidade espiritual. Então eu pergunto, você é um cristão? Se você é um cristão, então você foi designado para ganhar e discipular. Eu quero falar também um pouco sobre o preparo do discipulador. Para eu discipular e levar uma pessoa à maturidade espiritual, é preciso que eu mesmo cresça. Um discipulador deve ter uma vida digna de ser imitada. Discipular tem o propósito de formar as bases do novo convertido, reproduzindo nele o caráter de Cristo. Por isso, é um trabalho muito delicado e exige seriedade de quem o realiza. Afinal, é lidar com as joias preciosas de Deus. Apesar de ser um chamado para todos os cristãos, exige-se alguns requisitos necessários para a realização dessa tarefa de discipular. O primeiro requisito na vida de um discipulador é santidade de vida. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Discipular implica em grande responsabilidade, porque é o referencial de Cristo para a vida de um novo convertido. Assim, o discipulador precisa ter caráter, santidade, ser irrepreensível para formar santos e viver em santidade. Santidade envolve todas as áreas da vida. Exige postura coerente, pois é estar exposto à observação. O novo crente está olhando para a sua vida, como você lida com os seus familiares, com o dinheiro, como você leva a sério a sua palavra, enfim, eles estão de olho em você. É como uma vitrine, ou como diz o apóstolo Paulo, cartas lidas por todos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A nossa vida está exposta, é uma carta viva para que os novos convertidos a leiam. Por isso é preciso que nós tenhamos alguns cuidados especiais.
é preciso que cuidemos da nossa língua. O que falamos, o que conversamos, toda palavra proferida tem de ser para abençoar. Precisamos cuidar muito com o que e do que falamos. Um outro cuidado é com o testemunho. Precisamos dar testemunho da nossa maneira de viver, sermos coerentes com o que falamos e com o que ensinamos. Um outro aspecto também que é indispensável na vida de um discipulador é que haja amor com paixão. O discipulador, ele precisa amar as pessoas como Jesus amou, indo até as últimas consequências para a salvação dela. Precisa reconhecer: eu amo esta pessoa, eu tenho paixão por esta pessoa e eu vou fazer tudo o que for possível por amor para ganhar e fazer com que essa pessoa cresça em Cristo Jesus. Uma terceira característica: é preciso que o discipulador conheça a palavra de Deus. Conhecimento bíblico é fundamental, porque é através da Bíblia que nós vamos orientar, ensinar, educar. Nós precisamos sempre tomar cuidado. Não é o que eu acho a respeito disso, é o que a Bíblia diz. Conhecimento a tal ponto que quando alguém pergunta: o que você acha a respeito de tal assunto? Você diga: a Bíblia diz isto, isto e isto. Então é preciso que leiamos, estudemos, conheçamos a Bíblia Sagrada. Um outro aspecto importante na vida do discipulador é a questão da disposição. Todo o esforço investido em uma vida nunca é em vão. O discipulador precisa ter em mente de que nada do que ele está fazendo é para agradar a si próprio. Em primeiro lugar, ele está fazendo para Deus. Em segundo lugar, ele está dedicando-se a vidas que crescerão em maturidade a Deus. Assim sendo, preguiça, indisposição e desculpas são um perigo contra o qual o discipulador precisa lutar constantemente. Ele precisa sair da sua zona de conforto, ele precisa eliminar da sua vida qualquer preguiça, ociosidade, indisposição. Ele precisa dedicação. Um outro aspecto é a oração. Em João capítulo 6, versículo 44, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, antes da gente falar para alguém de Jesus, é preciso que nós falemos para Jesus dessa pessoa, que nós oremos constantemente, jejuemos, clamemos a Deus para que o Espírito Santo toque, quebrante, coloque o coração dessa pessoa aberto para receber a palavra, para que Deus esteja desenvolvendo a vida espiritual daquela pessoa. Oração constante, todos os dias, em favor dessa pessoa. É importante que nós entendamos que trata-se de guerra espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, guerra espiritual se combate com oração. Mas eu quero falar também um pouquinho. Quando que começa o processo do discipulado? O discipulado deve iniciar. Tão logo uma pessoa que se interesse por Jesus, você tome conhecimento dessa pessoa e você a procure para ajudá-la. Olha, eu quero te ajudar no seu crescimento espiritual. Ou então,
Se alguma pessoa que você percebe que já tomou decisão por Jesus e ela te procura, ou você mesmo tome a iniciativa de procurar e ajudar essa pessoa no crescimento espiritual. Nós não podemos permitir que uma pessoa que se decidiu por Jesus ou alguém que demonstre interesse no crescimento espiritual fique sem assistência. A dedicação e o interesse do discipulador pela pessoa vai mostrar o quanto essa pessoa é importante, o quanto o discípulo é importante. E alguns aspectos que nós precisamos cuidar. Primeiro, estabeleça a data, o local e o horário. Nós não podemos ficar presos a um currículo. Precisamos estar atentos para a necessidade da pessoa. Mas é interessante que nós tenhamos sim um programa que a gente procure cumprir. Se a pessoa já é convertida, já está na igreja e te procura e quer ser discipulado para um crescimento espiritual, você precisa avaliar qual o nível daquela pessoa, nível espiritual, de conhecimento bíblico. E nesse sentido, eu me coloco à disposição, pastor Ricardo, e a gente pode ajudar você a avaliar e ver também que material seria adequado para aquela pessoa. Agora, se se trata de um novo convertido, eu recomendo este livro, sobre o discipulado. Este livro eu já usei para centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Não tenho dúvida de falar sobre isso, porque há algum tempo eu uso. É um material simples, bíblico, não é de interpretação, a pessoa vai lendo, vai preenchendo e é fácil de compreender. Você fica com um livro e dá um desse daqui para a pessoa. Por quê? Porque o objetivo, a preocupação é de você formar a pessoa para que ela também seja um discipulador. São 4 lições sobre a certeza da salvação, 4 sobre a oração, 4 sobre a Bíblia e 4 sobre a importância da igreja. É fácil e qualquer um de vocês já tem possibilidade e capacidade para discipular um novo convertido. Muito bem, nós então já vimos a questão da importância de estabelecer a data, local e horário. A constância é um item importante para o discipulado alcançar bom êxito. Já vimos também sobre o material que deve ser usado e eu quero, caminhando para o final, falar também de mais algumas atitudes importantes. Primeira é demonstre aceitação pela pessoa, que a pessoa perceba que você está ali porque você ama, tem interesse, preocupa-se com as necessidades dela. Se numa reunião ela fala de algumas das suas dificuldades, durante a semana ligue, pergunte qual é, como que está, ou então no próximo encontro pergunte, tudo bem com você? Leve sempre uma palavra rema, uma palavra para o coração da pessoa. Dedique tempo à pessoa. A reunião não deve ser longa, o encontro não deve ser longo, não deve passar de 1 hora, mas o tempo que estiver com a pessoa, esteja com a pessoa. Evite celular, evite mostrar que está com pressa, aproveite bem aquele momento. Apresente também a pessoa que você está discipulando a outros irmãos, para que vá se integrando à comunidade cristã. Insira essa pessoa a uma célula, de preferência sua célula. Daí a importância do discipulador estar participando de células. Uma outra coisa também, acompanhe o novo decidido nos primeiros passos da fé cristã. Normalmente nós fazemos isso num sábado, das 13 às 18. Nós temos a primeira hora
que estudamos sobre a certeza da salvação, a segunda sobre a oração, a terceira hora sobre a Bíblia, a quarta sobre a igreja, mas das 13 lições que aqui tem, nós estudamos 4. E você acompanhando a pessoa que você está discipulando, dará continuidade ao discipulado desse novo convertido. Agora, também é preciso que você tenha muita paciência. Às vezes a pessoa vai querer parar, desistir, e você vai estar acompanhando, amém. Vai estar acompanhando aquela pessoa. E eu queria um lembrete especial também. Você é o exemplo para o discípulo, e ele participará tanto quanto você participa da igreja. Se você é atuante, se você é participativo, se você está sempre presente, se você é um dizimista, aquela pessoa vai ser compromissada como você. Mas se você não leva tão a sério, você vai estar gerando também um discípulo não tão sério. Então, o sucesso do processo de salvação e maturidade de uma pessoa depende de um bom discipulado. Há 2 maneiras de alguém se tornar um pai espiritual. Uma das maneiras, aliás, é gerando os filhos. Ganha a pessoa para Jesus e assume a responsabilidade de zelar por ela, de levá-la à maturidade. E o segundo aspecto é a questão da adoção. Aqueles que adotam um novo convertido ou um irmão imaturo e que deseja crescer espiritualmente. Então, você tem 2 maneiras de ser um discipulador: gerando os seus filhos espirituais, ou então adotando alguém que já tem a sua experiência com Jesus e você agora vai ajudá-lo no crescimento espiritual. Cristo nos chama para sermos discípulos discipuladores, que se multipliquem espiritualmente. Esse ministério perdura através de toda a eternidade. Se você investir na vida de indivíduos que por seu turno se disponham a alcançar outros, que alcançarão outros, que alcançarão outros, vai longe. Com quem você acha que Jesus conta para continuar o seu ministério? Com quem Jesus conta para continuar o seu ministério no sentido de conquistar, ganhar vidas e discipular vidas? Eu espero que você esteja dizendo: comigo, conte comigo. Senhor, eis-me aqui. A obra da evangelização é uma parceria entre o divino e o humano. A minha oração é que não fiquemos apenas na teoria, mas saímos para a prática. Você só vai aprender a discipular discipulando. Se você deseja ser discipulado, nos procure. Nós temos o prazer de investir na sua vida, mas eu creio que você já tem maturidade suficiente. Não dê nenhuma desculpa. Comece a orar e a pedir para Deus: Deus, eu quero ser usado por ti. Prepare uma pessoa para que eu possa investir na vida dela. Você vai crescer espiritualmente e vai levar a pessoa também a crescer espiritualmente. Que Deus abençoe e faça de mim e de você discipuladores. E vamos ver muitas vidas transformadas, crescendo e gerando vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.